Boa noite a todos. Tomo a liberdade de estar aqui mais uma vez para conversar com as senhoras e com os senhores um pouco sobre a nossa atual situação com relação ao combate à Covid. Acabamos agora a nossa reunião do grupo de trabalho, o nosso GT Covid, e eu vou então compartilhar com todos vocês as informações mais importantes que foram tomadas nesta noite. Inicialmente eu quero dizer que chegou mais 8.600 vacinas, que o sistema de agendamento já começou no dia de hoje, e essas vacinas são para pessoas com mais de 72 anos e também um grande volume para a segunda dose. Voltamos a reforçar que muitos profissionais de saúde têm deixado de tomar a sua segunda dose. Não façam isso, isso é um desserviço que vocês estão fazendo a toda a sociedade que tanto precisa da vacinação. Então, por favor, reforço que vão o mais rápido possível tomar essa segunda dose. Também há uma expectativa que a partir da próxima semana os volumes sejam maiores. Nós temos recebido aí 5, 8 mil vacinas por semana. A nossa expectativa é que a partir da semana que vem esses volumes comecem a ser aí na ordem de 20 mil ou até quem sabe mais. E graças a Deus, porque esse será o grande caminho, quanto mais rápido a gente conseguir vacinar, melhor será para toda a sociedade. Não esquecendo que as vacinas não são de responsabilidade da Prefeitura, quem compra é o governo federal, por enquanto só ele tem conseguido comprar as vacinas e a distribuição é responsabilidade do governo do Estado. Nós apenas somos informados com 1 ou 2 dias de antecedência qual é o volume de vacinas que nós vamos receber e a partir daí a gente faz essa logística de agendamento principalmente e talvez até vamos estar anunciando em breve drive-thrus e outras parcerias com algumas entidades privadas para a gente ampliar o sistema de vacinação. Até porque a partir da segunda quinzena de abril já vai chegar a vacina do H1N1 e aí já são mais 80 mil pessoas no mínimo que serão vacinadas. Então, vocês imaginam o complexo que vai ser a junção das vacinas de Covid mais a do H1N1. Então, nós vamos estar com todas as equipes aí no maior esforço concentrado para que todo esse sistema flua e funcione. E por isso nós vamos precisar muito da ajuda dos nossos parceiros que queiram colaborar nesse processo de vacinação. Muito bem, o quadro geral, em que pese nós termos ampliado 8 leitos em parceria com o Hospital do Fornecedores de Cana, os 10 leitos no Hospital Regional e mais 18 leitos na UPA da Vila Resende. Nós hoje, para os senhores terem uma ideia, no nosso DRS-10, que é o Departamento Regional de Saúde, que congrega acho que 25 municípios, tem 65 pessoas na fila de espera para internação. Esse é o quadro geral. Nós ainda talvez somos por mais louco que pareça, ainda somos uma das melhores regiões do estado, mas mesmo assim nós estamos com uma fila de 65 pessoas. Todos os nossos hospitais estão no limite total, todos eles no total. Quando eu digo limite, não é só de leitos, mas é de cansaço das equipes de trabalho, de falta de médicos, de falta de enfermeiros, falta de profissionais da saúde de modo geral. Todos eles, as equipes de limpeza, tudo que envolva o sistema público de saúde está colapsando pelo desgaste, porque já são mais de um ano nessa tensão e nessa situação. E ainda para piorar, a partir de agora, os senhores já estão ouvindo em várias regiões do país, e aqui não vai ser diferente, a falta de medicamentos. Os senhores imaginam que nós talvez possamos até ter o leito, podemos até ter o respirador, mas não vamos poder entubar as pessoas porque nós não vamos ter anestésico. E é impossível você entubar uma pessoa sem anestésico. Então, esta é a nova etapa que nós estamos, a falta de insumos, de remédios, para que a gente possa atender as pessoas que pegam Covid. Bom, diante de toda esta situação, não houve outra alternativa que não ser nós aqui na reunião do grupo de Covid, todas as equipes,
os hospitais, a representante do departamento regional, a Câmara de Vereadores, que também agradeço a participação nessa reunião de hoje. Então, todos nós decidimos que nós vamos aumentar as restrições na nossa cidade. Espero que não seja só na nossa cidade, porque todos nós temos ouvido aí as iniciativas de modo geral, mas eu acho que o correto seria um fechamento mais restritivo no Brasil, ou pelo menos no nosso estado, mas nós não vamos esperar. A nossa melhor oportunidade agora para fazer uma restrição é na semana que vem, já que nós temos um feriado. Então, para que a gente tenha o menor impacto possível na nossa economia, o ideal é que a gente faça uma restrição maior, começando no sábado, neste sábado, dia 27, e indo até o final do feriado. Isto dará 9 dias. É o ideal ou não? Quem sabe? Mas a única alternativa que nós temos hoje, não há outra, é reduzir a curva de crescimento. Então, se a gente quer reduzir a curva de crescimento, nós vamos sim ter que fechar o máximo possível as atividades e reduzir ao mínimo possível a movimentação, a circulação de pessoas na nossa cidade. Então, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês o que nós vamos, quais serão as grandes mudanças, já que de fato, nós já estamos com praticamente tudo fechado, né? O comércio está fechado, os serviços estão fechados, nós já estamos numa fase restritiva. O que nós vamos fazer é colocar o restante que não estava fazendo parte desse processo para colaborar, para que a gente tenha o menor número possível de circulações. Então, eu vou agora apresentar para os senhores 2 slides, ao qual eu detalho com maior riqueza quem vai ser afetado a partir de sábado que vem. Vou dizer, a partir de sábado que vem. Ninguém precisa se preocupar, tem terça, quarta, quinta e sexta para todo mundo se organizar de forma a depois passar esses 9 dias tranquilamente, ficando em casa, fazendo o menor contato possível entre as pessoas para a gente derrubar essa curva de crescimento absurda da Covid na nossa cidade. Então vamos lá. Bom, nos dias 29, 30, 31 e 1 de abril, que é segunda, terça, quarta e quinta-feira, as atividades industriais que vão poder funcionar são segurança patrimonial, manutenção especial emergenciais daquelas empresas que, lógico, tem que ter sistemas para que não de material perecível, né, de insumos perecíveis para que não estrague, ou caldeiras. As atividades industriais têm algumas questões que às vezes elas não podem parar. Então, óbvio que para manter esses sistemas operando será permitido. Também empresas de geração de energia elétrica, produção de fármacos e de insumos médicos hospitalares, as empresas da nossa cidade que estão relacionadas a essas atividades poderão continuar trabalhando. O home office poderá continuar, porém as demais atividades industriais terão que parar. Puxa, parar é complicado? Mas não temos uma oportunidade tão boa como esta de perder apenas 4 dias úteis e conseguir parar 9 dias. Então eu peço o sacrifício, o setor industrial é essencial, é um dos únicos que nessa pandemia praticamente não precisou parar, mas agora eu peço a contribuição, porque vocês acabam, os senhores sabem, acaba gerando também grande aglomeração nos ônibus, no transporte público e um volume maior. Então, por favor, serão só 4 dias de colaboração. Eu sei que é difícil, alguns têm contratos de exportação, têm prazos de entrega, mas todos nós temos que dar a nossa contribuição para esse momento da nossa pandemia. Então, eu peço a contribuição das indústrias, já que o comércio contribuiu até agora, serviços de modo geral contribuiu, então chegou a hora da indústria também colaborar, para que a gente possa de fato reduzir a contaminação na nossa cidade. Muito bem, as atividades comerciais praticamente não muda nada, né? Manutenções especiais emergenciais podem. Aqui começa uma grande diferença, as farmácias só vão trabalhar até as 8 horas da noite.
e a partir daí só em sistema delivery. Então é muito importante. As farmácias vão trabalhar até as 8 horas da noite, que nós queremos que das 8 horas da noite até às 5 horas ou 4h30 da manhã, 5 horas da manhã do outro dia, ninguém esteja nas ruas. Então nós não vamos deixar as farmácias abertas, nós não vamos deixar os supermercados abertos, não haverá nada aberto, somente em sistema delivery no caso das farmácias. Supermercados, mercados, varejões, conveniências, padarias e açougues. Somente delivery até às 20 horas. Isto vai ser o sistema. Somente delivery até às 20 horas. Nem após isso vão poder trabalhar. Então, todo mundo se organiza, faça os seus estoques e o que faltar no decorrer desses 9 dias, faça as suas compras por sistema delivery. Lojas de material de construção, hidráulica, elétrica e informática, somente delivery até às 20 horas, mesmo procedimento, e no sábado e domingo não vão poder trabalhar. Postos de combustíveis, somente de segunda a quinta-feira, né? Segunda-feira a quinta-feira, até às 8 horas da noite. As lojas de conveniência não podem trabalhar. E só de segunda a quinta os postos de gasolina, e fim de semana e feriado os postos estarão fechados. Então aqueles que precisam, por favor, se organizem para abastecer entre segunda e quinta-feira da outra semana. Shopping center e demais lojas, assim como já está, permanecem fechados. Vamos para também aqui as atividades de lazer e prática esportiva ou que gerem aglomerações, que não muda nada, clubes, academias e afins, mantenham-se fechados como já estão, parques públicos continuarão fechados, e eventos com mais, isso é importante, eventos com mais de 10 pessoas, seja em áreas públicas ou privadas, ou seja, na sua casa, poderão ter sim fiscalização e os senhores terão problemas. Então, por favor, evitem achar que porque vamos estar com as atividades paradas, a gente pode fazer festa dentro de casa. Nós não podemos fazer festa dentro de casa. Muito bem, vamos aqui para a segunda página, que são relacionadas a atividades de prestação de serviços e atividades religiosas. Manutenções especiais e emergenciais, sim. Atendimentos médicos hospitalares de emergência, sim. Atendimentos veterinários de emergência, sim. Transportes de produtos essenciais, sim. Segurança pública, privada e fiscalizações, sim, vão trabalhar normalmente. Transmissão e distribuição de energia elétrica e gás, sim. Manutenção de sistemas de energia e comunicação, sim. Home office, sim, ou seja, trabalho normal. Serviços de transporte privado, coletivo e individual por aplicativos e afins poderão trabalhar normalmente. Por que é importante isso? Como haverá uma restrição de horário dos transportes públicos, que vai até as 8 horas da noite, então os transportes por aplicativos, táxis, outras formas, estarão liberadas para que possam, as pessoas que têm alguma necessidade, uma emergência, possam usar dessa alternativa de transporte. Hotéis, pousadas e motéis vão poder trabalhar somente internamente. Eles não podem, as áreas comuns, piscina, academia, não pode. Os restaurantes não podem trabalhar depois das 8 horas. Eu estive em Brasília, lá nem o café da manhã, você pode pegar as coisas no café da manhã, mas tem que comer no quarto. Esse deve ser o mesmo procedimento que se deve adotar aqui, ou seja, não se fecha os hotéis, mas às 20 horas todos os serviços internos dos hotéis têm que estar encerrados. Lotéricas vão poder trabalhar de segunda-feira, de segunda a quinta-feira até às 20 horas, sábado e domingo não. Bancos e atividades financeiras, somente autoatendimento. Não vão poder abrir bancos para atendimento presencial em hipótese alguma. Então, somente autoatendimento e até às 8 horas da noite. Ou seja, sábado e domingo também as caixas vão estar fechadas. Então, se organize com relação a isso. Nós não queremos pessoas na rua. Transporte público de segunda a sexta até às 8 horas da noite. Então, e nos sábados e feriado,
não vai ter transporte público. Então, se organizem, porque o que nós queremos é que todos nós fiquemos em casa. Isso também vale para o serviço público. Eu também vou trabalhar em casa, nós e todos nós da prefeitura, sem ser os serviços totalmente emergenciais. Nós já não estávamos atendendo presencialmente, mas agora nós vamos parar totalmente as atividades que não são essenciais aqui. E, obviamente, todos os vencimentos de faturas, de taxas que ocorram neste período de 9 dias vão ser prorrogados, sem multa, sem juros, sem nenhum tipo de prejuízo ao contribuinte. Então, nós devemos estar, inclusive, amanhã falando um pouco mais sobre essas questões relacionadas a essas taxas e essas contribuições. Construção civil também, somente coisas emergenciais, ninguém pode fazer reforma nesses dias, ampliar nada, também a construção civil vai ter que estar parada. Cultos religiosos, como já está, não vão poder ocorrer, as igrejas não estão fechadas, mas só pode fazer o atendimento individual. Todas as demais atividades presenciais e domiciliares, ou seja, barbeiro, cabeleireiro, ir na casa da pessoa pintar, isso tudo não pode acontecer. Então essas atividades têm que estar encerradas de novo, repito, serão somente 9 dias. Mas é o suficiente para a gente tentar parar com o crescimento da taxa na nossa cidade. Também a rodoviária nós vamos fechar. Nós vamos conversar com as empresas para que a gente evite, porque há uma onda aí no mercado de que, como tudo está fechando, que teria gente vindo para cá ou gente vindo para a nossa região, porque aqui as praias todas vão estar fechadas. Não é férias, as pessoas estão confundindo que isto é férias. Não é férias, não é para ficar indo em clube, não é para ficar fazendo festa, é para ficar em casa, é para se cuidar, é para salvar vidas. E é isso que todos nós vamos ter que fazer nestes próximos dias. Bom, eu encerro aqui dizendo a todos que amanhã nós vamos dar maiores detalhes sobre todas essas informações. Vamos estar conversando com as entidades para tirar dúvida e ao final do dia estaremos publicando o decreto. Também estaremos falando com os municípios da região, porque a gente acredita que isso deva ser uma atitude tomada não só por Piracicaba, mas todo o entorno, para a gente garantir que não haja nenhum problema, já que todo o sistema hospitalar nosso depende dessa turma toda, desses municípios todos da nossa região. Então, senhores, se cuidem, porque agora é guerra, agora é cuidar da vida. E é isso que nós vamos precisar, a colaboração e o apoio de todos os senhores para a gente poder, quem sabe, né, daqui no máximo 2, 3 semanas, a gente está vivendo uma nova etapa. Mas, de novo, só vamos fazer 9 dias de paralisação, vamos assim chamar, ou chame como quiser. Em Portugal chama travão de emergência. E acho que é isso que nós precisamos mesmo, travar as coisas para que a gente possa ter aqui uma mudança dessa curva absurda do crescimento das contaminações, das internações e, consequentemente, das mortes. Vamos cuidar da vida, tá bom? Obrigado a todos e boa noite.